Nos últimos anos, o número de animais silvestres e exóticos mantidos como animais de estimação tem crescido, assim como a demanda por serviços veterinários especializados para essa espécie. A maioria dos protocolos de manipulação disponíveis é baseada em experiências empíricas, e os poucos estudos farmacocinéticos realizados, em sua maioria, foram conduzidos em espécies exóticas da fauna brasileira. Assim, os protocolos terapêuticos eles devem ser utilizados apenas como parâmetros de comparação para a espécie da mesma família. Além disso, os estudos farmacocinéticos em espécies não convencionais são limitados e existe aí uma grande diversidade entre os animais, cada um com suas características físicas e fisiológicas únicas. As alterações fisiológicas causadas pelo estresse durante o tratamento, elas devem ser levadas em consideração na terapêutica, porque podem modificar a ação dos medicamentos e potencializar os efeitos tóxicos. Por isso, é essencial que o médico veterinário tenha um conhecimento aprofundado da anatomia, da fisiologia das diferentes classes e ordens desses animais, a fim de minimizar os riscos de reações adversas, bem como também das sub- e superdosagens. Então, a gente pode medicar o animal por via oral da seguinte maneira: fornecendo ou medicamento diretamente na boca ou no bico desse animal, ou misturando o alimento na água ou na alimentação. A variação inter- e intraespécie na biodisponibilidade, quando se administra um medicamento por via oral, ela deve ser levada em consideração. É importante também considerar as particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema gastrointestinal das diferentes espécies de animais e também a quantidade do medicamento a ser administrado, além da posologia. As formas farmacêuticas mais utilizadas para essas espécies não convencionais são a suspensão, as gotas, a pasta e o biscoito em algumas espécies. Lembrando que cada espécie tem a sua diferenciação e vai ter a sua formulação também específica mais indicada. O tipo de formulação, ele é determinado pela espécie a ser medicada, pela solubilidade e pelas propriedades físico-químicas desse medicamento. Então, quais são as principais características dos répteis? Os répteis, eles são animais vertebrados que pertencem ao reino Animalia e são exemplos de répteis: a tartaruga, o jabuti, o cágado, cobra, serpente, jacaré, camaleão, iguana. Então, a gente sempre tem que ver que esses animais eles estão aumentando nos lares da população. A ordem dos répteis conhecidos como tartaruga, cágado ou jabuti tem mais de 250 espécies aquáticas ou terrestres e são encontradas em quase todo o mundo, com exceção da Nova Zelândia e do oeste da América do Sul. Quais são, então, as doenças mais comuns em cativeiros desses répteis? Deficiência nutricional, lesão na carapaça, infecção bacteriana, infestação por endoparasitas, hipo ou hipervitaminose, entre outras. Uma outra diferenciação, uma outra classe, um outro tipo de animal e de espécie são os lagomorfos. Quais são as características, então? Os coelhos, que são lagomorfos, são pequenos mamíferos com peso que pode variar aí de menos de 1 quilo até 9 quilos. E eles são da família dos leporídeos. Atualmente, o coelho ele tem sido muito atendido nas clínicas veterinárias com muito mais frequência por ser um animal de fácil adaptação nos lares como um animal de estimação. Então, quais são as doenças mais frequentes também desses lagomorfos, dos coelhos? Disenteria, sarna auricular, mixomatose, os vermes intestinais, entre outros. Uma outra espécie também que se enquadra nessas espécies não convencionais são os roedores. Então, o interesse pelos roedores de estimação cresceu muito nos últimos anos, principalmente nas grandes cidades, porque eles são animais pequenos, fáceis de se manter em pequeno espaço, também tem baixo custo de manutenção e baixo custo de aquisição. Quais são os problemas, então, mais comuns na clínica veterinária dos roedores? Traumatismo, manejo reprodutivo incorreto, distúrbio nutricional, gastroenterite, pneumonia, dermatite, entre outros. Dentro dessa classe, nós temos um dos mais comuns, que é o hamster. Então, o hamster ele é um membro da ordem dos mamíferos, conhecido como Rodentia, e há diversas espécies de hamster, mas 2 principalmente são usadas para animal de estimação.
Alguns protocolos posológicos para roedores, baseados aí em doses empíricas, têm sido repetidos de uma publicação para outra. Na falta de dados confiáveis, o clínico pode desenvolver os seus protocolos terapêuticos por meio da extrapolação alométrica. Então, ao comparar doses de formulários tradicionais com aquelas determinadas pela alometria, se observa diferenças significativas, tanto na dosagem quanto na frequência de aplicação. Então, nesses casos, as doses devem ser utilizadas como parâmetros de referência, sendo recomendável que o clínico calcule seu próprio protocolo e atualize seu formulário com bases em estudos farmacocinéticos, estudos científicos, publicações científicas e literatura. Caso ocorram reações adversas, o tratamento, claro, tem que ser interrompido ou o protocolo revisado. Quais são, então, os problemas mais comuns? Diarreia, dermatite, ferimento na pele, conjuntivite, entre outros. Um outro animal também que se enquadra nos roedores é a chinchila. A chinchila ela é um mamífero de pequeno porte, ela mede aí de 22 até uns 28 centímetros, do focinho até a base da cauda. Ela pesa mais ou menos de 300 a 800 gramas e a sua alimentação é basicamente herbívora. É um roedor exclusivo dos Andes, é de fácil criação em cativeiro e pode atingir até uns 20 anos aí de idade. Outra espécie que também se enquadra nas espécies não convencionais são alguns tipos de aves. Então, o crescente interesse por aves exóticas como animais de estimação tem impulsionado aí o mercado de produtos voltados para essa espécie. Então, como o estudo nessa área ainda é limitado, também o médico veterinário precisa de ferramentas para determinar as doses dos medicamentos para espécies que ainda não foram amplamente pesquisadas. Então, um desses recursos é a extrapolação alométrica, que considera o peso metabólico em vez do peso corporal para calcular a dose adequada. Essa extrapolação alométrica, ela leva em consideração o peso metabólico do animal, em vez de simplesmente calcular a dose pelo peso corpóreo, lembrando que a alometria não substitui os efeitos farmacológicos. Então, sempre baseado em literatura, estudo científico, publicação científica, livros de autoria de médicos veterinários consagrados e por aí vai. A via de aplicação escolhida, ela sempre deve assegurar a concentração plasmática terapêutica das medicações. Então, os medicamentos fornecidos às aves de pequeno porte são normalmente administrados na água de bebida ou diretamente no bico. Porém, essas aves doentes ou debilitadas, elas podem não ingerir o líquido ou o medicamento em quantidade suficiente para manter esses níveis terapêuticos. A administração dos medicamentos diretamente no bico é um procedimento mais estressante para a ave, porém, a gente tem a certeza que foi feita a ingestão da dose correta. Outro animal também que se enquadra dentro desses animais de espécies não convencionais são os ferretes. Os ferretes, eles são animais mamíferos, eles são pertencentes à família Mustelidae e a qual pertence aí os furões. Quais são as doenças principais em ferretes? Sinomose, eles podem apresentar sinomose, assim como em cães, linfossarcoma, acne, lesões de adrenal, problemas odontológicos, entre outros. E isso eu trouxe para vocês para falar que a gente tem um formulário de espécies não convencionais na Consufarma, onde a gente coloca todas as classes terapêuticas para as diversas espécies não convencionais. Então, é um formulário muito interessante, tanto para se ter na farmácia, quanto para se presentear o veterinário. Então, se você ficou interessado, clica aqui no link, entre em contato com um dos nossos consultores ou acesse a loja da Consufarma. Eu termino por aqui, lembrem de deixar o gostei, inscrevam-se aqui no canal e até o próximo vídeo.